pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Bendito Deus, glórias a Ti, Pai, por saber, Senhor Jesus, que as portas do céu estão abertas para nós, Senhor. Que um dia, Pai, o Senhor virá para nos buscar e reinar, Senhor Jesus, sobre o Teu povo, Pai. Jesus, todo esse mundo, Pai, se dobrará diante de Ti, Senhor. Mas nesse momento, Pai, nós fazemos porque nós entendemos que Tu és um Deus grande, que Tu és um Deus maravilhoso. Deus, nós cremos, Pai, que a Tua palavra há de se cumprir, Senhor Jesus. Que nós possamos, Pai, sempre ter o coração cheio do Teu Espírito. Pai, que nós possamos sempre, Pai, dar honras e glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Porque Tu és um Deus perfeito, Pai, e assim é o que Tu requeres de nós, Senhor. Te agradecemos, Pai, em Teu santo e precioso nome, do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Poderia sentar, irmãos, pastor Pedro. Meus amados irmãos, eu esqueci um aviso. Se você tiver alguma pergunta, hoje à noite, faça sua pergunta, pegue um papel com os diáconos, com os irmãos que estão lá atrás, para fazer a pergunta hoje, o pastor Willamis. Você sabe por que o pastor Willamis se chama pastor Willamis? Não? O pai dele gostava de assistir a Fórmula 1 e depois os Trapalhões. E Munsu falava tudo, né, craques, pequenos. Aí o pai dele, vamos colocar o nome dele, o Willamis, né? Uma mistura de William falado por Mussu, Willamis, né? Estou brincando, só para frisar que é o pastor Willamis. Eu acho que da Fórmula 1 é verdade. É que lá no Nordeste a gente é criativo, entendeu? A gente é criativo, com nomes. Não está fazendo nada, né? A gente olha ali, vou criar nomes bonitos. Então, ó, por favor, faça as suas perguntas, entregue para o pastor Willamis, para os diáconos, e à noite nós vamos bombardear o pastor Petras, né, que nós descobrimos aqui nessa conferência, que é parente do irmão Nego, né? O irmão Nego agora não será o mesmo, tá? É parente do Petrecelli. Qualquer pessoa que mexer com ele vai falar, eu sou parente do pastor Petrecelli. Vou chamar o pastor Ronaldo para nos conduzir na ministração da palavra. As crianças saem, né? É isso? De 2 a 10, por favor. 2 a 10. O tio Bené, presbítero Bené, está ali chamando vocês. Sou muito agradecido a Deus por esses dias maravilhosos. Obrigado por todo o carinho, essa acolhida. Nós realmente temos sido abençoados com esse convívio. Tempos de comunhão, de oração, de palavra, de missão. E a minha oração é que o Senhor possa nos fortalecer, cada um de nós, na medida que nós precisamos, no dia de hoje, ao longo dos próximos dias, meses, anos, até o final da nossa vida, para que seja daqui a 5 minutos ou daqui a 50 anos, quando o Senhor nos chamar, possamos olhar para trás com essa certeza de que nós servimos ao Cordeiro Jesus. E a minha oração nessa manhã é pelo fortalecimento do Senhor na sua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos cumprir a vontade de Cristo em nossas vidas. Seja Cristo exaltado. Seja Cristo exaltado pela nossa fé no Senhor. Seja Cristo exaltado pelos nossos dias de trabalho, na nossa família, na nossa igreja. Seja Cristo exaltado. Vamos abrir nossas Bíblias. Abra comigo a sua Bíblia
nesta manhã, na segunda carta de Paulo a Timóteo, leremos no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Leremos a partir do verso 1. E esta carta de Paulo ao jovem Timóteo, esta carta, ela possui 3 diferenciais. O primeiro é o local onde esta carta foi escrita. Ela não foi escrita naquela primeira prisão de Paulo, domiciliar, menos desconfortável. Na verdade, essa carta foi escrita naquela prisão final, na sua segunda prisão em Roma. Segundo o historiador Eusébio, no século IV, ele dizia que Paulo se encontrava em um calabouço escuro e úmido, subterrâneo, com apenas um buraco no teto para entrada de luz e de ar. É lá que Paulo estava. Portanto, é nesta prisão, em Roma, que Paulo escreve a sua última carta. É um diferencial. O segundo diferencial desta carta era o momento onde o apóstolo Paulo se encontrava, o momento da sua vida. Ele sabia que ia morrer. Na verdade, ele declara de maneira claríssima, nesta carta 2 vezes, que a morte o aguarda, a morte o espera. Ele sabe que vai morrer. O outro diferencial é o endereço dessa carta, para quem essa carta é escrita. E é curioso, Paulo está no final da sua vida, nos seus últimos dias de vida e de ministério, ele que era o apóstolo dos gentios, o plantador de igrejas, talvez a pessoa mais conhecida no meio do cristianismo, da força cristã da época, e Paulo escreve a sua última carta, não aos apóstolos, não à igreja, mas ao jovem Timóteo. Aquele jovem que ele se encontrou com ele em Listra, e na sua segunda viagem convidou Timóteo para acompanhá-lo em seu ministério, e Timóteo para Paulo era esta mistura de filho na fé e companheiro de missão. Portanto, Paulo escreve essa carta da prisão, ele sabe que vai morrer, ele escreve a carta não à grande igreja ou à sua liderança, mas a uma pessoa, a um jovem, e o conteúdo dessa carta é o Evangelho. O conteúdo dessa carta não é Paulo. Paulo não usa os seus últimos dias e seus últimos textos para se vangloriar, para descrever tudo o que eu fiz, as igrejas que eu plantei, que eu revitalizei, como Deus me usou, aquele dia, naquele lugar. Ele não gasta uma linha para se exaltar, ele exalta Cristo. O cerne dessa carta, o centro dessa carta, não é Paulo, não é seu ministério, não é a igreja, não são os apóstolos, é o Evangelho de Deus. John Stott, ao analisar essa carta, ele defende que cada capítulo, são 4 capítulos, cada capítulo possui uma ênfase quanto ao Evangelho. No capítulo 1, guarda o Evangelho. Capítulo 2, sofre pelo Evangelho. Capítulo 3, permanece no Evangelho. E capítulo 4, prega o Evangelho. E é justamente o capítulo 4 que nós leremos nesta manhã. Fique de pé comigo uma vez mais, para lermos juntos a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Verso 2, todos juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Verso 5, todos juntos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Senhor, nós oramos nesse momento uma vez mais, pedindo que o Senhor mesmo, que inspirou, que preservou e que aplica essa palavra à tua igreja, que o Senhor possa olhar para cada um de nós.
no momento de vida que nos encontramos, segundo o estado do nosso coração, a nossa caminhada com o Senhor, as nossas preocupações externas. O Senhor nos conhece. Estamos aqui, somos teus filhos, dependemos do Senhor. E pedimos que o Senhor possa falar a cada um de nós, de uma maneira, ó Deus, de uma maneira profunda, a partir da nossa mente que compreendemos, mas também descendo a nossa alma, o nosso coração, as nossas percepções mais complexas, de maneira que sejamos convencidos, encorajados e fortalecidos pelo Teu Santo Espírito na Tua Palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com suas Bíblias abertas comigo nesse texto. E nesse texto de Paulo a Timóteo, de Paulo à igreja do Senhor Jesus, que somos nós encontramos 4 ensinos. E o primeiro ensino nós podemos chamá-lo de ensino principal, este ensino central, que se encontra justamente no versículo 2 que nós lemos, que diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. As expressões de Paulo à igreja do Senhor Jesus, as expressões de Paulo para mim e para a sua vida, defendem que nós precisamos pregar a palavra, pregar o evangelho, e ele nos impele a fazermos isso de maneira imperativa, de maneira urgente e de maneira bíblica. De maneira imperativa porque Paulo escolhe, na verdade o Espírito Santo de Deus, escolhe aqui essa palavra como comando. Prega a palavra. O verbo grego kerisso é um comando no modo imperativo, ou seja, não é uma questão de preferência. Se você tiver vontade, pregue a palavra. Se você se inclinar a isso, pregue a palavra. Se você tiver tempo necessário, pregue a palavra. Aqui um comando específico, pregue a palavra. Se você tiver prazer em pregar a palavra, faça isso. Se você tiver alegria, faça isso. Mas se lhe faltarem prazer e alegria, pregue a palavra por obediência ao Senhor Jesus. Aqui, meus irmãos, a igreja é ensinada por Deus a pregar a palavra de Deus com a sua vida, mas a ênfase do texto é a pregação da palavra com a nossa voz. Quando nós verbalizamos quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Prega a palavra. Aqui essa apresentação imperativa, mas não apenas imperativa. Encontramos aqui essa ênfase da urgência na pregação da palavra. Observem comigo, é um texto raro. No versículo 2, nós lemos: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Há 2 palavras gregas encontradas no Novo Testamento que são traduzidas por tempo. A primeira é a palavra chronos, é o tempo humano, linear, ou nosso calendário, é o dia, o mês e o ano. E a palavra kairos, que é o tempo oportuno, que é o tempo conveniente. E na palavra de Deus, nós somos ensinados como igreja a fazermos todas as coisas no kairos, no momento certo. Tenha prudência, observe, espere o suficiente, aquele momento oportuno de Deus. Mas é curioso que nesse texto, raríssimo em toda a Escritura, nós encontramos no versículo 2. E o texto diz: prega a palavra, quer seja oportuno, e aí encontramos a palavra kairos, no momento certo. Mas aqui nós encontramos nesse texto, quer seja oportuno, quer não. E aqui a tradução quer não, ela traduz a palavra grega akairos, ou seja, o que Deus está dizendo à sua igreja: pregue a palavra no kairos ou fora do kairos. Pregue a palavra quando for oportuno ou quando for também inconveniente. A ênfase textual é muito clara. Não há momento errado para pregarmos a palavra de Deus. Pregue a palavra de dia e de noite. A porta aberta, pregue a palavra. Fechada, pregue a palavra. Não querem ouvir, pregue a palavra. Você está inseguro, pregue a palavra. Você está intimidado, pregue a palavra. Mesmo no akairos, mesmo fora do momento conveniente. Quando nós olhamos esse texto e pensamos nesse akairos, no fora do kairos, às vezes nós pensamos quando for inconveniente para o outro. Não é verdade? O outro não quer ouvir,
o outro não quer saber do Evangelho e você insiste. Parece que não é esta a ênfase da palavra, do texto, porque Paulo está ensinando a Timóteo. E ele está dizendo a Timóteo, você prega a palavra, mesmo quando for inconveniente para você. Você não está com vontade, você está intimidado, você se sente enfraquecido, as portas não estão abertas, estão zombando de você. Você sabe que pode haver consequências, pode haver pressão ou opressão, mesmo perseguição, mas você, Timóteo, prega a palavra. A pregação da palavra de Deus pelo povo de Deus é uma pregação imperativa, não é uma escolha, é um comando. É uma pregação urgente, a tempo e fora de tempo, mas também é uma pregação bíblica, porque Paulo diz, prega o que, irmãos? A palavra, não prega a igreja. E talvez seja este um dos principais erros da igreja de Cristo em nossa geração, quanto à evangelização. Nós estamos encantados demais com a igreja, e encantados com a igreja, nós pregamos não Cristo, mas a igreja. Falamos mais de nossos líderes do que do Senhor da igreja. Levantamos mais a nossa bandeira do que levantamos a bandeira do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estou convencido, meus irmãos, minhas irmãs, que nesse movimento missionário bíblico de Deus para a sua igreja, em nossa geração, nós precisamos nos desencantar para que possamos, de fato, proclamar Cristo. A igreja é fruto da graça de Deus, louvado seja Deus pela igreja, mas a igreja não é o evangelho. Os pastores não são o evangelho, os apóstolos não eram o evangelho é Jesus, crucificado e ressurreto, Ele está vivo, é o Senhor de todos, Salvador de todo aquele que crê. Este é o evangelho. Coloque Jesus em suas conversas, coloque Jesus em suas redes sociais, coloque Jesus nos seus relacionamentos, na sua influência. Pregue o evangelho, é um comando imperativo, ele é urgente e também ele é bíblico. Pregue o evangelho de Deus. Eu não sei quantos aqui acompanharam a história, talvez já há 15 anos ou mais, a história de um juiz federal chinês cristão. Foi alardeada naqueles dias. Aquele juiz federal chinês, ele cristão, morava no interior da China, em uma província, onde ele começou a evangelizar as pessoas no seu horário de trabalho. Foi advertido. Ele continuou falando de Cristo em seu ambiente de trabalho, advertido a segunda vez. Recebeu um comunicado dizendo, você será preso. Ele continuou insistindo, a cada momento, oportunidade, ele falava de Jesus. Recebeu voz de prisão. E resolveram fazer da prisão daquele juiz, seria equivalente a um juiz federal no Brasil, daquela prisão, um certo exemplo para intimidar os cristãos naquela província. Marcaram o dia da sua prisão. Falaram que ele seria preso na sua casa e escoltado a pé pela avenida central da cidade até a prisão, até o cárcere. As pessoas se juntaram para ver aquele homem conhecido, aquele homem renomado em toda a região, um juiz federal, ser preso e escoltado. Multidões estavam ali. E havia um jornalista cristão testemunhando aquele fato, aquele evento, e ele narrou o que aconteceu, escreveu um artigo, eu li este artigo. Ele disse que prenderam o juiz em sua casa e colocaram algemas em seus pulsos. E ele caminhava agora escoltado por vários soldados à sua direita e à sua esquerda. E ele disse que quando aquele juiz passou pela Avenida Central, aquelas multidões observando aquele fato inédito, os soldados caminhavam com as cabeças baixas, porque estavam constrangidos por estarem prendendo um homem que era conhecido como um homem bom e justo em toda a região. Constrangidos. Quando o juiz passava, as multidões abaixavam as cabeças, envergonhadas, constrangidas, por ver aquele homem justo e bom sendo preso. Aquele jornalista cristão, ao final do artigo, ele disse, a única pessoa que mantinha sua cabeça erguida era o juiz federal
cristão, e não apenas a sua cabeça erguida, mas várias vezes, passando por aquela avenida, ele levantou os seus pulsos, os seus braços, dizendo: eu amo o Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus. Aquilo que seria um momento de intimidação aos cristãos naquela província, foi uma oportunidade para a evangelização, e só Deus sabe como aquela semente iria germinar. Portanto, meu irmão, minha irmã, pregue a palavra de Deus. A palavra de Deus, o evangelho do Senhor, nós lemos em Romanos 1,16, é o poder de Deus. Quando Deus se manifesta, a palavra é pregada, e nós falamos que Jesus Cristo é o Senhor, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. A mente mais intelectualizada, o coração mais endurecido, a pessoa mais anticristã, o ateu mais aguerrido contra a fé no Senhor Jesus, qualquer coisa pode acontecer. Pregue a palavra. Nós não somos orientados a converter pessoas, nós somos orientados a pregar a palavra e observar o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo. O ensino central, o ensino principal, verso 2, prega a palavra. No versículo 1, porém, e eu chamo a sua atenção para o primeiro versículo, nós encontramos o ensino fundamental. Se o ensino principal é prega a palavra, mas há um fundamento, há uma motivação. Por que pregar a palavra? O que incentiva a igreja do Senhor Jesus a pregar a palavra é o ensino fundamental. Encontra-se no versículo 1, que diz assim, Paulo dizendo a Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, Timóteo, por tudo isso, prega a palavra. O fundamento, a motivação, a segurança para a pregação da palavra não é a igreja, não é o pregador, não é o apóstolo, é o Senhor Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo, porque Jesus é quem Ele é, e porque Jesus faz o que Ele faz, então você prega a palavra. Porque se Jesus não fosse quem Ele é, e Ele não fizesse o que Ele faz, não valeria a pena pregar a palavra. Nós estaríamos aqui em vão, meus irmãos, em vão, cantando cânticos, lendo a palavra, fazendo orações. Só há sentido em quem somos e o que fazemos, porque Jesus é Senhor. E é o que Paulo diz a Timóteo, observe no versículo 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, e ele qualifica Jesus como Senhor, que há de julgar vivos e mortos. E agora Paulo apresenta duas perspectivas sobre a identidade e a missão de Jesus. Ele diz, pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, Jesus está se manifestando na terra, e Ele está construindo e expandindo o seu reino na terra. Então, porque Jesus está fazendo o que Ele faz, prega a palavra. Qual é a ideia do texto, meus irmãos? A ideia do texto não é da igreja, dos pregadores, dos missionários, indo à frente, chamando as pessoas a se converterem a Cristo, e Jesus atrás, amparando, apoiando. Não é esta a ideia do texto. O contrário, é Jesus à frente. Ele está se manifestando, Ele está expandindo o seu reino, Ele que é o Senhor, Ele está chamando as pessoas, Ele está convertendo corações. Então a igreja, vendo o Cordeiro de Deus, quem Jesus é, o que Ele faz, nós corremos atrás, dizendo ao mundo, olhe o nosso Senhor, olhem para o nosso Senhor, Ele é o Senhor e Salvador, olhem para Jesus. Essa é a nossa missão. Gisbertus Vultius, mistiólogo do século XVII, na Holanda, ele dizia que a Missio Dei é a Missio Dei Trinitatis, ou seja, a missão do Deus triuno. É o Pai amando e enviando o Filho, é o Filho derramando o seu sangue para a salvação de todo aquele que crê, e é o Espírito Santo chamando e selando aqueles que o Pai está chamando para a salvação. Portanto, alguém perguntou, mas se a Missio Dei é a missão de Deus, e é Deus quem faz todas as coisas, qual é a missão da igreja? E Gisbertus Vultius respondeu, a missão da igreja é só sair pelo mundo dizendo, olhem o que o meu Deus está fazendo. Essa é a nossa missão, no seu trabalho, do outro lado da rua,
onde você estuda, com seu colega, na rede social, do outro lado do mundo, é nós falarmos na nossa língua ou em qualquer língua. Olhem o que o nosso Deus está fazendo. Portanto, o ensino principal prega a palavra, mas o ensino fundamental prega por causa de Cristo, pela sua manifestação e pelo seu reino. E, meus irmãos, nós precisamos sempre sermos relembrados que nós somos chamados por Deus a cumprir a nossa missão de pregar a palavra do Senhor com fidelidade, em toda parte, na expectativa de Deus fazer alguma coisa. Na expectativa. Eu gosto de imagens, e a imagem que sempre vem à minha mente quando eu penso sobre fé e missão, é a imagem do crente indo para a cama à noite, deitando ali, e o último pensamento que passa à sua mente é aquele pensamento de paz, porque a sua vida está nas mãos do Senhor, mas também um pensamento de expectativa. Se Deus se agradar, amanhã alguma coisa nova e boa pode acontecer. Se Deus quiser, se Deus quiser. Nós caminhamos, essa fé nos leva a caminhar com paz. Tenha paz em nome de Jesus, você está em boas mãos. Caminhar com expectativa, Deus pode fazer alguma coisa nova. Deus pode fazer. Rossana e eu, quando trabalhávamos com os concombas, houve a conversão de uma pessoa, uma senhora, que muito chamou nossa atenção. Era no início do trabalho, havíamos pregado o Evangelho, aquele senhor Mebá, eu já falei sobre ele aqui, veio a Cristo, outras pessoas vieram a Cristo, e resolvemos fazer o primeiro culto aberto. Seria o primeiro culto com aqueles primeiros crentes, embaixo de uma árvore, cada árvore tem um dono, então tomamos emprestado uma árvore principal no meio da aldeia, não sei por que até hoje, mas ele nos emprestou metade da árvore. Ele disse, olha, vocês podem se reunir do lado de cá da sombra, mas era suficiente, e ali nos reunimos, e naquela manhã preparamos o culto, adoração a Deus, testemunhos de como vieram ao Senhor Jesus, pregação da palavra, aquele culto, aquele momento muito especial. Havia poucas pessoas no culto, éramos poucos crentes em Cristo, mas havia algumas centenas de pessoas em um grande círculo observando o que esses cristãos estão fazendo. Era o primeiro culto, era uma novidade. E todos estavam ali, aqueles concombas da aldeia, observando o que os cristãos estão fazendo. E depois, ao fim daquele culto, nós começamos a orar pelas pessoas que queriam ouvir mais o Evangelho, várias pessoas chegando, orávamos com umas pessoas, com outras pessoas, e de repente a minha atenção foi chamada por uma mulher que vinha em minha direção se arrastando. Eu olhei para aquela senhora e eu a conhecia. Era uma senhora de outra tribo, não era concomba, era da tribo Xocosse. E essa tribo ficava a uma aldeia mais ou menos a 5, 6 quilômetros dali. Eu já havia estado ali, já havia pregado o Evangelho, inclusive na sua própria casa. Aquela senhora, ela havia tido paralisia infantil quando criança, então suas duas pernas eram mirradas, e ela não conseguia usar as pernas, nunca caminhou, então usava apenas as palmas das suas mãos e seus antebraços para se arrastar ao redor da sua casa. O seu pai tinha uma bicicleta e quando ela precisava ir em outro local, ele a levava em uma bicicleta. E ela nos disse que naquele dia pela manhã, depois de ouvir o Evangelho, o Espírito Santo falou ao seu coração e ela amanheceu naquele dia com um pensamento. E o pensamento foi o seguinte: eu preciso de Cristo. Meus irmãos, esta é a manifestação do Senhor Jesus. Homem nenhum produz isso. Igreja nenhuma produz isso. Missionário nenhum organiza isso. Isso é ação de Deus. Ela amanheceu pensando, eu preciso de Cristo. E disse, meu pai, eu soube que os cristãos vão se reunir na aldeia vizinha, em Coni. Eu preciso de Cristo, eu quero chegar até lá. Seu pai disse, eu não quero cristãos aqui em minha casa, não vou levá-la. Pediu aos seus irmãos responderam no mesmo tom, nós não vamos levá-la. Ela não pensou duas vezes, ela começou a se arrastar 5 quilômetros da sua aldeia até a aldeia onde nós estávamos reunidos. Por isso ela chegou no final da manhã. Quando aquela mulher chega, seu cabelo sujo de mato, porque passou pelo meio do mato, seu dorso
surge lama, porque havia lamaçais. E quando ela chamou minha atenção, a sua mão e seu antebraço sangravam, porque havia pedras pelo caminho. Horas e horas se arrastando, ofegante. Eu olhei para ela, assustado, o que aconteceu? Ela olha para mim, recupera o fôlego e diz: será que eu cheguei tarde demais? Ou eu também posso entregar a minha vida ao Senhor Jesus? O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. Você prega a palavra, porque Cristo está se manifestando na terra. Essa é a nossa motivação. Nós temos uma foto linda, as mulheres da igreja limparam aquela senhora, ela cobriu o seu rosto com as duas mãos, e ali ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E nós fomos para casa pensando o seguinte: que poder é este? Que fala com uma mulher de uma outra tribo, em uma outra língua, em outro lugar. E ela se arrasta durante a manhã inteira, no meio do mato, da lama, por cima de pedras, debaixo de zombaria, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que poder é este? Não é poder da igreja, não é poder do pregador, não é poder de um programa missionário, é o poder de Deus, porque Cristo está se manifestando na terra. Então sejamos encorajados. Tudo que você fizer, pregando a palavra, perto ou longe, até os confins da terra, é a semente lançada. Se Deus se agradar, qualquer coisa pode acontecer. Ensino principal, pregue a palavra. Ensino fundamental, pregue por causa de Cristo. Este é o nosso fundamento, essa é a nossa motivação, é o Senhor Jesus. Mas há um ensino complementar nos versículos 3 e 4. E o ensino é este: pregue também por causa dos homens. E eu vou colocar dessa forma: a principal motivação para pregarmos a palavra é Cristo. A principal necessidade são os homens. Eu repito, a principal motivação é o Senhor Jesus. A principal necessidade somos nós, são os homens. São aqueles que estão quebrados e perdidos. No versículo 3, versículo 4, lemos assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ou seja, a chamada sã doutrina, a verdade de Deus, não é fácil. Não é fácil. Essa coceira nos ouvidos é um incômodo. Eles ouvirão, é difícil, é uma palavra pesada. Você é pecador e está perdido, é pesado. Este é o Evangelho. Você está nas trevas, precisa de luz, é pesado. Este é o Evangelho. Você não vai conseguir se salvar pela ciência, pela tecnologia, pela experiência, pela sociedade, pela política. Essa palavra é pesada. Este é o Evangelho. A sã doutrina, meus irmãos, é uma palavra difícil. Ela vai incomodar, e os homens incomodados, eles vão criar seus mitos, suas fábulas, suas mentiras, para dizer: bem, essa é a nossa verdade, ela é mais aconchegante, ela me agride menos, ela me coloca menos contra a parede, ela me trata assim de maneira que eu me sinto melhor, é esta a verdade que eu quero. E começam a buscar essas meias verdades, mentiras completas, essas fábulas, esses mitos, porque fogem dessa verdade bíblica pesadíssima. O ser humano sem Cristo está totalmente perdido e condenado, não há nada mais do que trevas. Nós, como igreja, precisamos pregar a verdade completa. Completa. É pesada, seremos criticados, não cai bem na nossa geração, você falar duro, é preciso você ter um jeito, sugerir alguma coisa, mas nós vemos na palavra de Deus, a verdade é esta: sem Cristo é escuridão, sem Cristo são trevas, sem Cristo você está perdido. Quando nós pensamos no desafio da evangelização, e ontem alguém fez essa pergunta, no desafio da evangelização em nossa geração, eu creio que há três barreiras, há várias, mas citarei três. Há três barreiras principais para a evangelização bíblica em nossos dias.
A primeira é a maneira como a sociedade passou a enxergar a Bíblia. E eu mencionei isso ontem. No passado, a Bíblia era vista como um livro, pelo menos especial. Quando eu era criança, meu pai, pastor presbiteriano, ia visitar alguns não cristãos, eu o acompanhava. Eles não eram cristãos, mas quando ele abria a Bíblia, as pessoas tinham um certo respeito, até uma certa expectativa, alguma coisa especial nesse livro, alguma autoridade espiritual. Hoje não é mais assim. A Bíblia, ela é percebida pela nova geração como um mito cristão, como uma palavra retrógrada, até mesmo perigosa, a ser evitada. Portanto, a maneira como a sociedade passou a enxergar a Bíblia, essa maneira mudou, e nós precisamos perceber isso. Portanto, evangelizar com o pressuposto de que aquela pessoa compreende a Bíblia como um livro que tem autoridade espiritual, esse tempo passou. Nós precisamos, assim, evangelizar de maneira apologética, primeiramente explicando a veracidade da palavra de Deus. Precisamos primeiro fazer um preparo, ensinando como Deus se revelou na palavra, para depois mostrar a realidade e o ensino da palavra. A maneira como a sociedade enxerga a Bíblia mudou. Uma outra barreira, a maneira como a sociedade enxerga o pecado. Antes do relativismo cultural, há 4, 5 décadas atrás, o pecado, nesse linguajar nosso cristão teológico, pecado que é erro, mas o pecado era percebido pela sociedade em geral como um erro espiritual, cultural e moral. Hoje não é mais assim. O pecado é percebido pela presente sociedade apenas como um erro moral, como matar, como roubar, como se corromper. Esse erro moral, sim, ele deve ser condenado. Mas não como erro espiritual, porque se não há um Deus único e absoluto contra quem pecar, não há erro espiritual, e muito menos erro cultural, porque tudo que é cultural deve ser tolerado. Não é este o ensino? Deve ser tolerado. Portanto, quando nós falamos sobre pecado, o que eles compreendem de pecado é diferente. Estamos falando linguagens diferentes. Nós precisamos não apenas citar o pecado, mas exemplificar o pecado e acusar o pecado na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para que a consciência de pecado seja bíblica e completa. Uma mudança na maneira como a sociedade passou a enxergar o pecado. Não apenas a Bíblia, o pecado, mas uma maneira diferente como a sociedade hoje enxerga Cristo. Veja, às vezes ouvimos alguém dizendo a sociedade atual rejeita Cristo. Eu não creio assim. Você pode até mesmo evangelizar um francês no sul da França, num ambiente totalmente pós-cristão, ele não vai rejeitar Cristo. Você pode falar a esse francês, eu sou cristão, e ele vai responder, que bom para você, seja feliz, seja feliz. A sociedade não rejeita Cristo, a sociedade rejeita a singularidade de Cristo. Este é o ponto. A sociedade rejeita esse ensino que há somente salvação em Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Esta é a mensagem que é colocada contra a parede. Esta é a mensagem que é recusada, que é rejeitada, que é confrontada. Por isso, meus irmãos e irmãs, na pregação da palavra, nós precisamos levantar mais alto a Bíblia como palavra de Deus. Nós precisamos falar do pecado como erro não apenas moral, mas também espiritual contra Deus e cultural na expressão da nossa cultura. E nós precisamos falar em alto e bom som que só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Essas são barreiras para a evangelização, nós precisamos estar atentos a essas barreiras e nós precisamos começar a trabalhar dentro dessa perspectiva de mudança da sociedade em relação às verdades de Deus a partir da nossa casa, pois nossos filhos, eles são os primeiros a serem expostos a essa maneira diferenciada de se enxergar quem é Deus e o que Ele faz por nós. Princípio central, principal, esse ensino prega a palavra. O ensino fundamental prega por causa de Cristo. O ensino complementar prega também por causa dos homens.
E nós chegamos ao último ensino, versículo 5, vamos chamar de ensino pessoal, prega guardando o seu coração. Guardando o seu coração. É interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem Timóteo, Paulo ele não gasta muito tempo tentando ensinar Timóteo a transitar no meio eclesiástico e missionário. Anotaram nessa carta? Ele não gasta muito tempo ensinando Timóteo a fazer ali bons relatórios, a conseguir um espaço ministerial entre os apóstolos. Ele tem uma ênfase, ele tem uma agenda inspirada por Deus. Ele quer que Timóteo caminhe servindo a Jesus, mas guardando o seu coração. E encontramos aqui o versículo 5. No versículo 5 lemos assim: tu, porém, ou seja, Timóteo, seja diferente. Essa expressão, tu, porém, pode ser traduzida mais literalmente dessa forma: seja diferente. Ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, meus irmãos e irmãs, é possivelmente o ensino mais desafiador e difícil de toda essa carta. Porque tu, porém, significa seja diferente. Jovens, é muito comum o sexo antes do casamento, é isso que se vê em toda parte. Mas tu, porém, você é crente, seja diferente. Casais, adultério, precisamos ter uma visão mais aberta, isso é comum, se vê em toda parte. Mas vocês são crentes, sejam diferentes. A corrupção, se corromper, trocar algum favor, mesmo de maneira ilícita, isso é normal em toda parte, mas você é crente, seja diferente. Tu, porém, é um chamado de Deus, para a igreja de Deus ser diferente. E com isso ela prega também o evangelho. E Paulo, ensinando Timóteo a ser diferente, ele traz aqui 4 conselhos. Eu vou citá-los rapidamente. O primeiro conselho: ser sóbrio. Não é isso que ele diz? Ser sóbrio. Diga comigo, ser sóbrio. Ser sóbrio significa seja equilibrado, não seja radical. Em outras palavras, Timóteo, não seja um criador de casos. Aquela pessoa que encrenca com tudo, que está lá observando só para ver aquele probleminha. Pastor, aqui parece que colocaram 5 centímetros à esquerda. Não é assim que fazemos nessa igreja. Aquela pessoa que olha e diz, o coral na terceira estrofe ali, parece que desafinou um pouquinho. Eu vou chamar a atenção. Não seja um criador de casos. Não seja um dificultador, não seja essa pessoa extremada, ser sóbrio, ser equilibrado, seja um facilitador. Um facilitador. Em segundo lugar, ele diz, suporta as aflições. Em outras palavras, Timóteo, é o seguinte, não será fácil. Ser cristão e ser fiel a Deus não é fácil, suporta as aflições. Você passará por dificuldades. Eu falei na primeira noite, e eu repito, nós, fazendo a vontade de Deus, enfrentaremos dificuldades, provações, problemas que não teríamos se não fizéssemos a vontade de Deus. Deus não nos promete a isenção do sofrimento. Deus nos promete a sua presença. Não é isso? A sua presença. Ele não diz, faça a minha vontade e não terão provações. Ele diz, faça a minha vontade e eis que estarei convosco. Quando, meus irmãos? Foi fraco. Quando, meus irmãos? Todos os dias. Há algumas coisas, na verdade, muitas coisas que nós não sabemos quanto ao amanhã. Mas uma coisa nós sabemos. Nós não estaremos sozinhos. Ele está conosco todos os dias. Suporta as aflições, não é fácil, mas eu estou com você todos os dias. Terceiro conselho, faça o trabalho de um evangelista. Agora é preciso compreender essa frase. Paulo não está dizendo a Timóteo, evangelize. Se ele quisesse dizer evangelize, ele diria de maneira mais clara, evangelize. Pregue a palavra, evangelize. Mas ele está dizendo, faça o trabalho de um evangelista. Vocês se lembram em Efésios 4:11, Paulo diz que Cristo chamou alguns para ministérios específicos, para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. O que Paulo está dizendo a Timóteo é, Timóteo, eu sou apóstolo, você é evangelista, faça o seu trabalho, não queira fazer o meu. Faça o seu trabalho de evangelista. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, não queira ser outra pessoa.
Não se compare com outras pessoas. Não fique ali observando e namorando os dons que outra pessoa tem. Ah, se eu falasse como fulana de tal, se eu tivesse aquele carisma como aquele meu irmão, se eu estivesse naquele lugar, naquela posição, como aquele casal. Não queira ser outra pessoa. Timóteo, cumpra aquilo que Deus colocou em suas mãos. Faça o seu trabalho, não queira fazer o trabalho de outro. Meu irmão, minha irmã, não queira ser outra pessoa. Deus fez você uma pessoa única em toda a história. Tem um nome, chamado por Deus, cuidado por Deus. Você tem dons, tem talentos, tem oportunidades, tem história, tem agenda. É nessa medida que Deus quer usá-lo. É nessa medida. Faça o seu trabalho de um evangelista. E por fim, cumpre o ministério, ou seja, vá até o final. Timóteo, o mais importante, às vezes, algumas pessoas dizem, o mais importante é começar, ou o mais difícil é começar, ou o mais difícil é terminar, não sei. Mas eu costumo pensar que o mais difícil é o meio. O mais difícil é perseverar. É começar, você está animado. Para terminar, há pessoas caminhando com você. Mas no meio, para perseverar, essa é a parte mais prolongada da nossa fé e daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vá até o final, persevere nesse meio prolongado. Ensino central, pregue a palavra. Ensino fundamental, pregue por causa de Cristo. Ensino complementar, pregue também por causa dos homens. E o ensino pessoal, pregue, mas pregue guardando o seu coração. Não quero que você trabalhe e produza, mas que perca a sua fé ou perca a sua paz. Eu quero que você guarde o seu coração. Gostaria de encerrar trazendo à sua mente, em 3 minutos, a história de uma mulher de Deus, ainda pouco conhecida em nosso meio, mas você pode depois assistir algumas entrevistas dela. Ela já é falecida, mas deixou no YouTube algumas entrevistas preciosas. A doutora Helen Roseveare, uma missionária inglesa. A doutora Helen, ela faleceu em 2016, aos 91 anos de idade. Ela era uma missionária ligada à WEC International. E a doutora Helen, essa missionária inglesa, era uma pessoa brilhante. Aos 28 anos, ela já tinha se formado em medicina em Cambridge, já tinha um doutorado em medicina, um curso rápido de enfermagem e tinha um treinamento como paramédica. Era uma pessoa assim, fora da curva. Deus a chamou para ser missionária. Ela se apresentou na sede da WEC International lá na Inglaterra. Ela disse, eu quero ser missionária no local com maior necessidade. Eles falaram, doutora Helen, o local com maior necessidade hoje é o Congo, porque no Congo, na África ali, eles passam por uma guerra civil, e os hospitais foram destruídos, e não há médicos, e os missionários tiveram que sair. Ela foi para o Congo, missionária, nova, solteira, chegou ali no Congo, foi para o interior. A primeira ação da doutora Helen, ela abriu uma escola de enfermagem, e ela formou 200 missionárias africanas enfermeiras, e espalhou pelo país. Foi uma revolução. Primeira ação da doutora Helen. Ali ela tinha um critério, ela orava a Deus pelas necessidades, mas não comentava as suas necessidades perante os homens. E ela olhou, não havia hospital naquela região, uma clínica tinha sido destruída. Ela disse, Senhor Deus, se o Senhor enviar recursos, vou construir um hospital. O seu pastor na Inglaterra, sem saber de nada disso, ela não escreveu cartas comentando, etc., sentiu um desejo, levantou uma oferta, e um grupo de irmãos disse, nós queremos ofertar para alguma coisa importante naquele país. Chegou o dinheiro, ela construiu um hospital com capacidade para 120 leitos, e preparou o hospital, e ali treinou os enfermeiros, e começou a atender aquelas pessoas no interior daquele país. Mas era um momento muito difícil, era uma guerra civil, os cristãos e missionários estavam sendo também perseguidos, alguns até mesmo sequestrados, e a doutora Helen foi sequestrada. Ela passou um bom tempo em cativeiro e passou momentos trágicos da sua vida.
Naquele cativeiro, a doutora Helen, ela escreveu um diário. Eu queria apenas ler 2 entradas. Ela disse assim: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram e agrediram dia a dia. Passou momentos terríveis. E certo dia ele escreveu: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Logo no dia seguinte, ela acordou e escreveu: logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor Jesus me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Foi depois liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra, passou 1 ano hospitalizada, fratura no corpo, os dentes, a alma quebrada, foi tratada, acompanhada. 1 ano depois, a diretoria da missão a chamou: queremos ver como você está. Ela disse: estou pronta, quero voltar para o Congo. Eles falaram: não vamos levá-la para lá, lá a situação está pior do que estava quando você ali esteve. Ela disse: vocês me enviam para o Congo, ou saio da missão e vou sozinha, vou pela minha igreja está disposta. A missão orou e mesmo ali angustiada, enviou a doutora Helen para o Congo, voltou para o mesmo lugar. Uma grande tristeza em seu coração, porque aquele hospital construído, tão belo, havia sido totalmente destruído. Ela disse: Senhor Deus, o Senhor é o povo desse povo, o Senhor é o Deus desse povo, e o Senhor é o Deus desse hospital. Se o Senhor quiser, alguma coisa diferente pode acontecer. A mesma igreja sentiu um toque especial de Deus, levantou outra oferta, enviou, ela reconstruiu aquele hospital, agora com capacidade para 250 pessoas, 250 leitos, construiu uma maternidade e deixou ali uma escola de paramédicos. Uma mulher usada por Deus. Depois de muito tempo naquele país, ela gastou os últimos anos da sua vida mobilizando missionários para a obra do Senhor. Antes de falecer, ela escreveu um artigo, e eu queria encerrar. Foi um artigo escrito para missionários, serve para todos nós aqui. Eu queria encerrar lendo apenas a última parte desse artigo. Prestem atenção comigo. A doutora Helen disse assim: meus irmãos e minhas irmãs, o problema é quando nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus, mas queremos também os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e queremos ser os melhores. Não, meus irmãos, não, minhas irmãs, nós devemos desejar somente Jesus. De certa forma, meus irmãos, o maior desafio da missão não é aquilo que nós fazemos, é sinceramente em nossa alma desejar só Jesus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós olhamos para a Tua palavra e olhamos para o Senhor da palavra. E ao mesmo tempo olhamos também para nós. E conhecendo os nossos corações enfraquecidos, fragilizados, nós somos tomados por essa convicção da nossa necessidade do Senhor em nossas vidas. Precisamos do Senhor para crer e fazemos novamente essa oração. Deus, aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Precisamos do Senhor para seguir a caminhada cristã sem perder o rumo. Deus, guarda a nossa casa e família em nome de Jesus. Precisamos do Senhor para experimentarmos a verdadeira comunhão dos santos. Deus, guarda essa igreja em nome do Senhor Jesus. E precisamos do Senhor também para frutificar, para sermos sal que salga, luz que brilha, uma árvore que frutifica com aquilo que o Senhor dá e o que o Senhor ensina. Deus, dá-nos essa oportunidade de nós cumprirmos a missão em nome do Senhor Jesus. Com a motivação certa, por causa de Cristo, no poder de Cristo, para a glória de Cristo, e também guardando o coração, com muita paz de alma, muita paz de coração, sabendo que os resultados, os frutos, venham do Senhor.
Mas, ó Deus, livra-nos de nós gastarmos a nossa vida correndo atrás do vento. Livra-nos de nós tratarmos coisas secundárias e até mesmo fúteis, como se fossem as coisas mais importantes da nossa vida. Abra os nossos olhos para podermos aproveitar cada dia da nossa vida servindo o Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Irmãos, eu acredito que lá atrás, quando eu era ainda um seminarista, eu conheci uma mulher chamada Dona Melami, uma mulher negra, sozinha, e ela resolveu pedir uma Kombi. O pessoal de São Paulo não sabe o que é Kombi. Kombi é uma perua. Sozinha, ela evangelizou mais de 50 cidades. E a primeira vez que eu vi aquela mulher, uma senhora baixinha, assim, imparável, eu senti muita vergonha do meu cristianismo. Muita vergonha do meu evangelho. E hoje, quando o pastor Ronaldo falou dessas duas mulheres, tanto essa mulher que veio 5 quilômetros, alguma coisa assim, e quando ele falou também da Ellen, não sei você, mas eu senti uma vergonha. Uma vergonha do nosso cristianismo. Eu não sei, a gente sente. Porque se a gente olhar para a terra e olhar para cristãos, nossos irmãos, eles estão sofrendo. Mas em meio ao sofrimento, eles estão emitindo o melhor testemunho. E a gente sabe que não é deles, a gente sabe que é o poder de Deus neles. Mas diante do que foi dito aqui hoje, eu não quero terminar a gente só terminar o culto. Eu queria que a gente se comprometesse, que a gente melhorasse o nosso cristianismo. E eu queria que, num gesto de fé, você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, para declarar uma coisa no seu coração e para pedir a Deus uma coisa no seu coração. Jesus Cristo basta. Jesus Cristo basta. Não é Jesus Cristo mais. É só Ele. E a gente tivesse uma paixão por missão. Uma paixão pelo Evangelho. Enquanto o pastor falava, desde ontem a gente almoçou junto, eu falei, Senhor, eu não quero um programa. Eu quero o mover de Deus na vida das pessoas. Então, se você foi tocado por Deus, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente, se colocasse diante de Deus. Não importa, pode vir se você quiser, mesmo com pouco espaço, vem aqui. Se você quiser se ajoelhar, se quiser cercar aqui. Eu quero convidar o pastor Petrecelli, não sei onde é que ele está. Está ali. Se coloque diante do Senhor. Se puder se ajoelhar, se ajoelhe. Mas eu queria muito que nós disséssemos no nosso coração, Jesus basta. A gente veio para a América com tantos sonhos, com tantos projetos. Mas talvez hoje nessa conferência a gente vai dizer no coração, Jesus basta. Não é Jesus e mais alguma coisa, é só Jesus. Vamos orar.
Deus, a nós pertence o corar de vergonha, Senhor. Temos vivido tão longe, Senhor, de uma vida digna do Senhor Jesus, que deu tudo por nós, que abriu mão da sua glória, se encarnou num corpo debaixo dos efeitos do pecado, quando ele era santo. Foi humilhado, maltratado pelos homens, foi ao sofrimento da cruz, onde antes foi esbofeteado, cuspido, esmurrado, chutado, ultrajado, desprezado, mas nos amou até o fim. Que o amor de Cristo nos constranja, Senhor, e que nós possamos encontrar nele a suficiência, que nós possamos morrer para nós mesmos, para o mundo, e vivermos por ele e para ele, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Como o cego Bartimeu, nós batemos no nosso peito e dizemos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Dá propósito à nossa vida, Senhor, fazendo-nos encontrar plena suficiência em Ti, Senhor. E que possamos desprezar todo o resto, Senhor, para viver para a Tua glória. E o Senhor acrescentará as demais coisas, Senhor. Nós nos consagramos ao Senhor, Deus. Abra a nossa boca, Senhor, para que preguemos a Tua palavra a tempo e a fora de tempo. Que não mais vivamos apenas como crentes em Cristo, de uma fé abstrata, mas que nós sejamos discípulos comprometidos com Ele, com sermos parecidos com Ele e anunciarmos o quão Ele é glorioso e importante nas nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Senhor, levanta essa igreja, Pai, com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Levanta essa igreja, Senhor, para testemunhar da Tua palavra nesse lugar onde o Senhor a colocou. Há tantas almas sofrendo, angustiadas, vazias, sem esperança, Senhor, e que o Senhor as amou desde a eternidade. Usa-nos, Senhor, para alcançá-las e para fazê-las, Senhor, parecidas com o Senhor. Nós oramos, Senhor, nos ajude a fazer da Tua causa, da Tua missão, a principal razão da nossa vida. Ajuda-nos a fazer do Senhor a suprema razão da nossa vida, Senhor. Nós oramos, meu Pai, e clamamos ao Senhor. Não permita que nós voltemos a nossa vida amanhã e esqueçamos de tudo isso, mas que isso arda, que isso queime no nosso coração, que isso nos incomode, Senhor. Se for necessário, se nós esquecermos, que o Senhor traga disciplina sobre nós, que o Senhor traga aflição, dor, mas não permita que nós voltemos à vida medíocre, Senhor. Nós clamamos ao Senhor e rogamos assim, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor. Vamos terminar esse culto com a bênção. Amada igreja do Senhor Jesus, o Senhor vos abençoe e o Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e o Senhor Deus tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e o Senhor vos dê a paz. Que o amor de Deus Pai,
que o sacrifício de Cristo e os dons do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Dê um abraço do seu irmão, da sua irmã, e pode sentar. Irmãos, nós temos agora, não sei se um intervalo para os workshops, mas saiba que hoje aqui no templo ficará o pastor Petrecelli e o pastor Ronaldo estará indo com os do colar amarelo. Tá? Então, se os irmãos puderem já ficar aqui, amém. Irmãos, nós vamos fazer assim uma comemoraçãozinha à noite do aniversário do Petras, tá? Estamos organizando, preparando para que ele se converta, mude de vida. Lembrar o pessoal a fazer perguntas. Hoje só à noite. E não tiver pergunta agora. Ok. Irmãos, nós vamos deixar só o pastor Petrecelli falar, porque o horário já está um pouco avançado. Ele vai dar o workshop e as perguntas serão à noite. Ok? Então, se tiver pergunta agora no workshop dele, você anota. Tá bom? Reverendo Petras. Os irmãos.